Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 10 horas e 5 minutos. Nós começamos falando que julho chegou, que é o mês de férias, né? A turminha aí vai para casa descansar um pouco, os alunos da rede municipal, rede estadual. Mas tem um outro lado, né? Que são dos trabalhadores da educação que vivem aí sempre, quando vem esse momento, a reivindicação por reposição salarial. Muitos deles nem esperam mais aumento, esperam apenas a reposição salarial, que é justo. Nós vivemos num país hoje, a inflação agora parece que está mais reguladinha, mas teve grandes perdas no salário do trabalhador. E o profissional da educação não é diferente, Paulinho. Não é diferente, Moacir. Além de, como você falou, é uma situação de justiça você ter o direito à reposição salarial e também é assegurado na legislação brasileira, né? Mas isso nem sempre nossos governos e nossos patrões colocam em prática, e o que leva a uma série de discussões aí, principalmente de reivindicações por parte das categorias laborais. Acontece também com os professores e acontece muito, né, Janete? Bom dia, seja bem-vinda ao programa, obrigada por atender o nosso convite, é um prazer tê-la aqui. Julho parece que é um mês de calmaria, mas não é o caso da categoria dos professores e agentes educacionais da rede estadual, que aprovaram agora recentemente, numa assembleia online em todo o estado, um calendário de reivindicações, de lutas e de mobilizações para o segundo semestre já, né? Ou seja, de julho a dezembro. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem aí, né, pela Rádio Clube, né? Então, realmente, Paulo, essa é uma problemática que nós viemos enfrentando aí já há um longo período, né? Então, a nossa luta, ela vem sendo constante, a gente tem feito, né, os embates, tem procurado ampliar o debate com o governo, mas estamos sim com um calendário de lutas bastante extenso, já com uma programação que traz aí muitos encaminhamentos que são necessários para a luta da nossa categoria, mas não só da categoria dos educadores, né? Nós temos aí o Fórum dos Servidores, o FES, que também atua coletivamente junto ao PP Sindicato na luta em prol dos trabalhadores do Estado, né? Quem atende a educação, saúde, segurança, e, né, que é muito importante, mas a educação, a PP Sindicato tem feito sim esse enfrentamento e vai continuar fazendo, um calendário de mobilização bastante intenso, né, e que a gente precisa continuar cobrando do governo reivindicações importantes que a gente considera que precisam ser revistas. Janete, para a gente começar, o Moacir citou a questão salarial, a reposição, que é aquele valor que é reinserido no salário para corrigir a perda por conta da inflação, né? Os educadores do Paraná têm uma extensa agenda aí, de reivindicação por essa reposição. Isso. Qual que é o tamanho dessa defasagem salarial acumulada na educação hoje? Nós estamos aí desde o ano de 2016 sem reposição salarial, então o percentual que temos atualmente para a correção desse índice é de 42%, né? Com essa reposição que o governo anunciou e o projeto foi aprovado essa semana na Assembleia Legislativa, a gente vai ficar ainda com uma correção necessária de 40%, porque nesse imbróglio todo, em todo esse processo de luta que a gente vem desde 2016, o governo anunciou que pagaria 5,79%, no entanto, ele nos deve já um percentual que ganhamos na justiça o ano passado. Ele nos pagou 3,29% e manteve ainda 3% o ano passado, e esse ano 3,39% ficou no embolo aí desse pagamento, dessa reposição. Então, na real, o pagamento que vai estar efetivamente colocado na nossa folha no mês de agosto é o valor correspondente a 2,40%, né? Então, dos 42%, a gente vai ter aí um percentual ainda em defasagem de 40%. Então, é uma luta ainda muito, muito grande, uma luta que a gente precisa efetivá-la, né, junto à nossa categoria, os demais servidores do Estado, mas ainda essa defasagem, ela precisa ser corrigida, porque é muito grande, né, toda essa falta dessa reposição salarial nas nossas
nos nossos salários. Então, a gente está aí bastante apreensivo, né, com toda essa situação. Então, apesar desse índice que acaba de ser aprovado na Assembleia Legislativa, a categoria seguirá com uma defasagem de 40%. 40% será um atraso ainda... aí comido já pela inflação que reduz o poder de compra dos trabalhadores, né? Exatamente. E você citou que a database da categoria acontece em maio e essa reposição será paga em agosto. Nesse período não há nenhum ajuste? Não tem, assim, a gente cobra do governo que seja feito o pagamento retroativo. No entanto, a política que o governo empreende no Estado é de não pagar nada retroativo. Né? Nós vamos acolher aquilo que, né, que a gente conseguiu, né, com essa luta, porque ela é intensa, ela vem desde 2016 na cobrança, né, da reposição, minimamente da reposição salarial, né, não é aumento de salário, é somente o índice que repõe, né, a defasagem da inflação, e a gente vem aí correndo atrás disso e, no entanto, não conseguimos avançar. Né? Então ainda ficará, né, essa diferença, mas o governo não acenou de forma nenhuma fazer o pagamento retroativo. A nossa intenção é que, se realmente isso não acontecer, porque não está no projeto essa possibilidade, é que a gente entre na justiça para recorrer a esses valores que perdemos de maio, né, até agosto, que quando será pago, e também tem a questão, né, do piso salarial nacional do magistério, que ele foi implantado em janeiro e nós só receberemos em agosto também. Então, todo esse período de janeiro até agosto, a gente também deixa de ganhar, né, de ter implantado na nossa folha o piso salarial do magistério, que não foi pago pelo governo. É um bom período aí, né? É um bom período. De janeiro até agosto, com uma defasagem, né, de algo que já está assegurado na legislação. E é 14,95%, né? Então, é um percentual significativo, né, para os trabalhadores de modo geral, e que, né, onera nosso poder de compra. Então, de janeiro até agosto é um período bastante significativo e que precisa ser corrigido. A PP lançou em fevereiro uma série de ações para tentar minimizar esse impacto da falta da reposição, da não implementação do piso salarial no momento certo, e a gente viu que agora, ainda quando o projeto foi para a Assembleia Legislativa, que parecia ser uma coisa tranquila, ainda houve movimentos para se cortar algumas coisas que estavam no projeto, inclusive para mudar o período da database. Como é que foi esse monitoramento, essa ação da categoria para evitar que, né, voltasse atrás algumas questões que estavam asseguradas no projeto? Então, sobre a questão, né, de manter, né, o mês, né, o mês que é paga a nossa database, que já está na legislação, que é o dia 1º de maio, a gente fez muito movimento interno, né, conversa com os deputados, conversa com a secretaria, com o líder do governo, para que eles entendessem a importância da manutenção dessa data, porque a gente já tem muitas perdas, e daí, se isso muda agora, a gente não teria futuramente mais uma data específica para que a gente cobrasse do governo quando ele vai fazer o pagamento da database. Então, para nós da PP, foi um movimento intenso, né, de construção, né, na conversa com os políticos, para que eles pudessem entender, foi feito audiências, foi feito reuniões com o secretário de Educação, né, para que a gente conseguisse, com que eles entendessem esse processo, mas foi um trabalho bastante efetivo, feito, né, teve algumas mobilizações na Assembleia, né, a gente chamou a categoria, não teve votado na nossa Assembleia um dia de paralisação, mas a gente conseguiu ali, com trabalhadores que tinham disponibilidade de, né, ir para a Assembleia, pressionar os deputados, e ali a gente conseguiu, então, né, uma vitória importante para a nossa luta sindical na manutenção, né, desse período ali como data que efetiva o direito da gente ter a nossa database. Janete, a Assembleia da categoria deliberou um indicativo de greve caso as demais pautas não avancem. Quais são essas demais pautas? Então, nós temos aí uma pauta bastante importante,
que é a questão dos funcionários de escola, né, que em 2021 foi aprovado um projeto onde as carreiras de funcionários de escola hoje não existe mais, né, no estado do Paraná. Então, as contratações feitas hoje no estado para os agentes 1 e agente 2, hoje são feitas tudo por empresas terceirizadas. E nesse processo, esses servidores tiveram aí os seus salários também rebaixados, né? Porque a tabela de vencimento deles, eles só terão 5,79% de reposição salarial, diferente dos professores, né? Porque os professores vão ter a inflação e a reposição do piso do magistério. Eles vão ter só o índice da inflação. Mas o salário deles também estão com defasagem de 42%, porque está desde 2016 sem ter reposição. Então, nós estamos com um movimento, né, interno na secretaria, que já está bastante avançado, até era para ter sido também enviado para a Assembleia e ser aprovado agora, que é a recomposição do plano de carreira dos funcionários, né, onde não vai ampliar a gente fala casinhas, né, mas os níveis que tem na carreira deles. Então, a gente está trabalhando ali para valorizar cada nível desse, para que, né, realmente eles tenham uma efetivação ali de 20% em média de reposição salarial. Porque hoje o salário inicial para a carreira de funcionários, ela está abaixo do salário mínimo nacional e do salário mínimo estadual. Então, a gente precisa que, minimamente, se não melhora, se não vai ter uma efetivação da implantação da database, que o governo recomponha as perdas, né, salariais que tenha dos funcionários. E o que a gente gostaria mesmo era que esse projeto do governo a gente conseguisse derrubá-lo e que as contratações para os funcionários não fosse como está acontecendo agora, de forma terceirizada, porque esses funcionários ganham muito pouco, eles ganham abaixo do salário mínimo e as cobranças em relação a eles é muito ruim. E é em número adequado, compatível com a necessidade das escolas, essas terceirizações, eu me refiro? Não é compatível, porque apesar da gente não representar esses funcionários, né, enquanto o APP Sindicato, eles têm um sindicato próprio, mas a gente tem uma problemática dentro das escolas. A gente tem falta de funcionários constantemente, as empresas que contratam esses funcionários, eles não repõem quando o funcionário está doente. Então, assim, as escolas permanecem o mesmo espaço, com a mesma demanda e com as mesmas necessidades. Então, o governo faz um cálculo da necessidade de funcionários de acordo com a quantidade de alunos, né? Então, se diminuir, fazer a roda do porte de escola, diminuir 10 funcionários, 10 alunos, diminui um funcionário. Então, assim, não é compatível e tem prejudicado muito o trabalho, né, desses servidores aí no processo da sua vida laboral constantemente. Quero voltar a uma informação que você citou agora há pouco. Pelo que você fala, hoje um profissional, um agente educacional, aquela pessoa que está nos serviços gerais da escola, produzindo alimentação, na parte administrativa, na parte de segurança, na biblioteca, há entre essas pessoas, aqui no estado do Paraná, agente educacional ganhando um salário mínimo? Sim, eles ganham o salário mínimo. Só que, assim, o desconto que eles têm, né, o líquido ali, fica abaixo do salário mínimo, né? Então, eles têm vale transporte, mas o salário deles, assim, é abaixo do salário mínimo regional, que é o salário criado pelo governo, né, do Paraná. Que então, minimamente deveria ser que isso. Um servidor público numa escola, em funções, né, tão vitais para o funcionamento da escola em si, do funcionamento, do processo educacional, tem um salário tão baixo como esse. Exatamente. Muito bem. Janete, ampliando um pouco a pauta para além das questões salariais, a gente tem visto e tem sentido, né, tem um fator aí que tem provocado discussões e impressões em toda a sociedade, que é a violência contra as escolas, contra os professores, contra alunos, inclusive uma ameaça registrada agora recentemente aqui em Foz do Iguaçu, outra agressão aqui numa cidade vizinha
perto da gente, né, aqui no oeste do Paraná, como é que está esse trabalho, primeiro, como é que o sindicato, vocês educadores, enxergam o fenômeno atual da violência contra escolas? E depois, quais as ações que o sindicato tem feito para discutir esse tema? Então, Paulo, nós na Assembleia de Abril, né, que já estava, né, em construção no Brasil todo, a gente tem visto a questão da violência se espalhar e ampliar, né, no Brasil de forma bastante expressiva. Nós, enquanto sindicato, a gente aprovou na Assembleia de Abril, porque foi dia 1º de abril, né, então para o 29 de abril, a gente trabalhar, né, com a proposta de levar a mensagem de paz para dentro das escolas, né, porque a gente acredita que não é a escola em si que é violenta, né? A produção da violência, ela vem de forma externa e chega até a escola. E a gente, dentro da escola, a gente tem, de alguma forma, acolhido os alunos e tentado fazer com que eles, né, nós professores, né, eu estou falando já daí de professor, certo, depois eu vou para o sindicato, de ter esse acolhimento, e nesse acolhimento aí a gente poder tirar um pouco dos alunos, conscientizá-los da importância, né, de não ser violento, a questão do bullying, porque é algo que repercute muito dentro da escola. Presente, né? Ela é muito presente, e isso acaba gerando as violências que a gente se depara, não dentro da escola, mas que sai daí da escola, então que vem de fora e chega lá dentro da escola. Então, nós, enquanto sindicato, a gente tem trabalhado nessa campanha da conscientização, né, da importância que nós somos favoráveis, né, à presença de segurança efetiva na escola. Quando no início do ano houve toda aquela situação de que as escolas estavam ameaçadas, né, o governo criou toda uma reunião ali, mas não deixou o sindicato de fora. A gente acha importante a necessidade de maior segurança, mas a gente não precisa de policiais dentro da escola. A gente precisa que os policiais fiquem em torno da escola. Mas da forma como está acontecendo, como o governo criou a implantação dos policiais, as escolas militarizadas e tudo mais, não deu muito certo, porque a gente também se deparou aí com violência desses policiais que estão dentro da escola agredindo os próprios alunos, né? Então, a gente viu uma reportagem assim no início do ano, da violência que está causando dentro da escola. A gente tem apoiado esses trabalhadores, a gente tem também disponibilizado os nossos recursos enquanto sindicato para apoiar, tanto recurso jurídico, se for necessário, mas a gente tem, assim, total contrariedade a toda essa situação de violência que vem acontecendo nas escolas. Estamos acompanhando, estamos denunciando e cobrando do governo mais efetividade em relação à segurança nas escolas, porque ela se ampliou, né? E a gente precisa fazer algo para isso. Então, o nosso papel enquanto sindicato é cobrar do governo que ele olhe para as escolas, na necessidade que cada uma tem, para que a gente possa melhorar essa condição do atendimento, né, dos nossos educandos e dos nossos profissionais aí em educação. E o governo tem dado um respaldo com relação a isso? Mudou a metodologia do começo do ano para agora? Muito pouco, né? Muito pouco. A gente, como o Paulo falou, né? Tivemos aí a semana passada uma professora ameaçada dentro da escola, né, por um aluno, né? E nesse processo a professora nós acolhemos a situação, mas daí vai para o núcleo, daí tem todo aquele processo de analisar, de ver o que aconteceu, mas a professora acaba, às vezes, sendo penalizada, sofrendo, e não acaba tendo resposta. Então, assim, o atendimento que o governo dá, psicológico, para essas situações, ele não é efetivo. Isso que eu ia perguntar para a senhora, tem algum atendimento psicológico para os professores? Porque o professor está formado para dar aula, exatamente, fazer a questão das tarefas, pensar a sua aula, não ser psicólogo, policial, segurança nessa hora. Como é que fica a cabeça do professor? Fica péssima. E não tem. Ele criou um programa o ano passado, que era do atendimento psicológico online pós-pandemia. Só que esse atendimento, eu penso que as pessoas não conseguem fazer um tratamento psicológico em 4 sessões, né?
porque você trabalha o ano todo. Então, assim, ele só pode ser atendido até 4 vezes. Depois disso, ele não é mais atendido, né? E hoje a gente tem aí uma política do governo que se você faltar, né, para o próximo ano para você pegar a aula, você é penalizado. Então a pessoa acaba trabalhando doente, né, porque não tem esse respaldo por parte do governo, e isso acaba acontecendo com muita frequência, né? Então não tem um programa efetivo que atende às necessidades dos trabalhadores. Continuam trabalhando doente e sofrendo, né, ali toda uma angústia, uma ansiedade que está posta dentro das escolas. O sindicato nota um aumento, para além dessas situações relacionadas a violências, o sindicato nota um aumento do adoecimento com afastamento de professores, de agentes educacionais, de uns anos para cá, e como é que é o atendimento específico, né? O sistema criado pelo governo lá atrás, o SAS, né? Ele tem melhorado, ele tem conseguido atender a essa demanda, Janete? Olha, Paulo, a gente tem um problema seríssimo com o atendimento do nosso sistema de saúde, que é o SAS, né? Que é o atendimento à saúde do servidor. Então, não tem melhorado. Eu creio, assim, que a gente avançou em alguns pontos nessa questão desse atendimento online. No início teve muita resistência, né? Porque a gente não sabia o que era a proposta do governo, surgiu do nada, foi imposto e a gente ficou ali. As pessoas começaram a ficar, né, assim, aterrorizadas. Pô, eu vou ir lá falar com uma pessoa que eu nem conheço de forma online. O que o governo quer com isso? Então, isso soou no início de forma bastante estranha e causou um certo, né, um certo medo, né, apreensão por parte dos trabalhadores. Mas, de alguma forma, algumas pessoas utilizaram, gostaram, né, mas não é um programa efetivo que realmente contribui, porque tem as penalizações, né? Então, assim, o governo em si, ele cria projetos, mas ele não garante a estabilização desses projetos. E as cobranças no contexto da escola, elas têm sido tão, né, intensas, que tem provocado adoecimento em grande escala. Nós fizemos o ano passado, junto com o Observatório da Universidade Federal do Paraná, uma pesquisa sobre o adoecimento dos professores, né, professores e funcionários da educação. E nós tivemos, assim, números, eu não me lembro dos números agora exatamente, mas números, assim, bastante expressivos e significativos para analisar todo o processo de adoecimento que vem acontecendo na educação de forma geral. Passamos ali por um período de pandemia que já, né, causou, de certa forma, não só na educação, como na sociedade em geral, né, os nossos alunos também passam muito por esse processo, a gente ainda está construindo isso, mas a gente não tem uma efetividade, né, dessa situação de controle, né, de ajuda por parte do Estado. As cobranças só aumentaram, o adoecimento tem sido cada vez maior, porque o assédio e as cobranças do governo são muito grandes, né? Então isso provoca também, contribui aí para que o adoecimento dos trabalhadores em educação tenha sido maior do que, né, há anos atrás. Muito bem. Janete, entre os pontos aí, as pautas para o segundo semestre, que esse tema deve entrar numa situação decisiva, já agora, na virada do semestre, é a reforma do ensino médio, né? A APP Sindicato aqui de Foz do Iguaçu participa de um comitê mais amplo com outras entidades que pede a revogação do ensino médio. Por que é preciso revogar o ensino médio? Então, Paulo, a questão do ensino médio, ele já começou errado desde a sua formulação, né, da sua essência. A gente sabe que a organização no processo político que estávamos vivenciando ali em 2018, na construção de como mudar a questão do ensino médio e da aprovação dele no ano de 2019, 2020, esse período ali, a gente já fazia um movimento, né, de contrariedade em relação à forma como esse ensino médio ele seria imposto, né, para a sociedade como um todo. Então, a gente avalia, né, na construção do comitê, pelas conversas que a gente tem pela nossa confederação, que é a CNTE, que esse ensino médio ele não contribui com o ensino-aprendizado dos nossos educandos,
educandos que são filhos da classe trabalhadora, né? Então, nós temos aí muitos alunos que não estão conseguindo, né, avançar, estão desistindo, né, de estudar. Isso para, né, o contexto social, né, educacional dos nossos estudantes, isso é prejudicial. Então, não dá para costurar o novo ensino médio. Ele precisa ser revogado, né, na sua essência, porque ele não atende os interesses da classe trabalhadora. E não atendendo os interesses da classe trabalhadora, a gente sente que isso futuramente terá um prejuízo enorme no processo educacional, né, dos nossos estudantes de modo geral. Então, a revogação, para nós, aí, ela é importante, a gente vai continuar fazendo a luta, né, assim que, porque tem um processo que está ainda meio enrolado ali nacionalmente, mas a gente, enquanto sindicato, junto com as demais organismos, né, com mais os estudantes que estão bastante à frente disso e outros sindicatos também, a gente vai continuar fazendo essa luta, porque a gente entende que é necessário a revogação do ensino médio. Nessa revogação, a perspectiva dos trabalhadores da educação, do sindicato, é construir com a sociedade, com essas instâncias, a partir daqui para frente, ou é voltar àquele modelo que já vigorava? Não, a gente não tem. A gente entende que o modelo que vigorava anteriormente era um modelo que já estava estagnado, que precisava de reformulação. Mas a gente já tem um estudo, uma construção de de apresentação para o novo ensino médio. Mas isso precisa ser debatido com a sociedade, precisa ser debatido com quem realmente entende da educação e pode fazer a diferença, né, em uma organização que possa atender toda a classe trabalhadora, os educandos, e de uma forma mais significativa. Na época ele foi instituído por decreto até, né? Exatamente. Depois que andou no Congresso e tudo virou mais. um projeto de lei e foi aprovado, né? Muito bem. Janete, para a gente terminar trazendo aqui a discussão para a cidade, tem um movimento de sindicatos, de entidades representativas de trabalhadores de várias categorias que tem se reunido aí com a nova direção geral brasileira da Itaipu Binacional, em busca da construção de um projeto aí, né, de algumas ações e alguns projetos desse ponto de vista. De modo geral, o que esse grupo busca contribuir nesse diálogo aí com a Itaipu? O que está sendo proposto, o que está sendo projetado para a cidade? Então, nós da PP Sindicato estamos participando aí dessa discussão, junto com outros sindicatos aí que se organizaram, para a gente construir um projeto que atenda os interesses da classe trabalhadora, né? Porque a gente sabe que, assim, o empresariado já se apropriou de muitos espaços e já tem buscado junto aí, né, a direção da Itaipu, outros, né, segmentos políticos também, ações que possam contribuir com os interesses do empresariado. E nós, enquanto sindicatos que representamos os trabalhadores de modo geral, a gente entende que a gente também precisa ocupar esse espaço e criar um projeto que, pelo olhar do trabalhador, as necessidades que temos, né, na educação, na saúde, na segurança, na questão estrutural da cidade, né? Eu não vou falar dos outros porque eu também não entendo muito dos outros. Claro. Mas, assim, na educação, a gente tem uma deficiência muito grande aqui, foge um pouco da nossa esfera enquanto sindicato, enquanto APP Sindicato, porque nós atendemos os professores da educação básica mais do Estado, né? Mas atendendo aqui o município, a gente tem aqui uma defasagem muito grande da oferta de creches e de escolas do inicial, né? Da educação inicial ali, principalmente as creches, né? Então, essa foi uma proposta que a gente trouxe ali, conversando com o pessoal da educação, que hoje as creches, né, em Foz do Iguaçu, elas só atendem meio período, do 3 anos para cima, só meio período. E o trabalhador, a mãe trabalhadora, que precisa manter os seus filhos na escola, nas creches, para que o outro mais velho possa também ir para a escola. Então, isso repercute para nós lá na educação, no ensino fundamental 2, porque as crianças, muitas, deixam de estudar porque tem que cuidar do seu irmãozinho, porque a mãe precisa trabalhar.
né? Então isso dificulta a vida, né, da trabalhadora, da mulher trabalhadora, prejudica, né, o andamento escolar dessas crianças. Então eu acho que esse é um projeto que precisa ser reavaliado em Foz do Iguaçu, né? Porque a gente tem uma cidade muito cosmopolita, que tem uma série de ofertas de emprego, com a mudança que teve, né, na forma de empregar os trabalhadores, né, que você pode ir lá trabalhar meio-dia, depois vai outro dia, não é um vínculo mais efetivo, né? Então, isso faz com que muitas mulheres, principalmente, que é o que a maioria de quem está na educação, ou muitas que estão no comércio, né, que tem ali mais a responsabilidade de estar com seus filhos, às vezes param de trabalhar, fique dependendo daí de outras possibilidades. Então, a gente entende assim, que a visão do trabalhador é importante ser apresentada, né, para Itaipu, que é uma estatal mista, enfim, mas que contribui muito com o desenvolvimento da cidade. Então, a gente, né, se organizou nesse sentido, com essa perspectiva, de criar esse projeto para analisar aquilo que a classe trabalhadora precisa. E como fazer para que isso, né, apresentar um projeto das nossas necessidades da classe trabalhadora. E não somente, né, do empresariado que tem um objetivo diferente daqueles e aquelas que trabalham para construir a cidade. Muito bem. Quando você fala da educação infantil, a gente, além de todas essas dificuldades que você enumerou, que já acontecem agora, nesse momento, né, além de estar em desacordo com o que diz a legislação que garante o acesso, né, dessas crianças à escola nesse momento da vida, também lá na frente, essa criança que for desassistida agora da educação infantil, também entrará em uma situação diferenciada com as outras que tiverem acesso a esse padrão de ensino quando chegarem lá na rede estadual, não é? Exatamente. Aí isso dificulta o processo de aprendizado dessa criança, né? Porque o momento que ela poderia estar na escola, ela está ali fazendo uma atividade que desestimule ela para o futuro, né? Porque a criança precisa estar na escola, a criança tem que estar na escola, tem que ter segurança, lazer, né, e condições de sobrevivência. Então, a gente entende que cortar um processo dessa criança vai fazer que no futuro o seu aprendizado seja deficiente, tenha dificuldades, desestimulações e, né, o aprendizado acaba sendo realmente afetado para a sua vida toda. Muito bem. Janete, chegamos ao final da nossa entrevista. Como a gente sempre faz aqui, a gente te agradece pela participação, por trocar essa ideia aqui conosco e trazer esse olhar da educação e discutido pela perspectiva de quem está dentro da sala de aula, quem está dentro das escolas, e deixa aí uma fala final para você de encerramento aí, para que você se dirija ao nosso ouvinte, à nossa ouvinte. Eu agradeço, né, vocês pelo convite, Paulo, Moacir, né, a rádio como um todo. Quero agradecer também aí os ouvintes que estão nos ouvindo, né, e continuar a luta, né, porque esse é o nosso mote, né, continuar a luta, fazer o enfrentamento, porque sozinhos a gente não faz nada, mas coletivamente, na representação do sindicato, na luta sindical, no trabalho, né, na luta coletiva, isso a gente consegue ter muito mais avanço. Então fica aí o nosso convite para a nossa categoria como um todo, né, continuar visualizando aí as nossas páginas, né, analisando os nossos conteúdos e participando com a gente, porque a luta continua. Obrigada. Nós que agradecemos. Então, está aí, Moacir, a gente conversou com a Janete Batista, que nos apresentou aí aquilo que é pauta dos trabalhadores da educação da rede estadual e também esse projeto, essa iniciativa, né, de entidades sindicais que tem discutido aí uma pauta para ser apresentada e construída junto à Itaipu Binacional e que tem esse olhar aí dos trabalhadores, ou seja, dessa parte da sociedade que produz as riquezas e que está à frente aí da atividade laboral em várias áreas, no turismo, na educação, no comércio e em todas as outras áreas. Marco Zero, onde tudo começa.